Se você trabalha com render, eu vejo muita gente falando, fala com render, principalmente nessa terça-feira. Eu separei uma cena aqui, uma cena que inclusive ela é do curso, tá? Ela é uma ceninha aí do nosso curso, do módulo de design de interiores. E eu quero criar uma câmera junto com você aqui e mostrar o Depth of Field, tá? Esse é o primeiro efeito que eu quero mostrar para você. O que é Depth of Field? Depth of Field é, querendo ou não, o desfoque. É o desfoque, vamos falar o português claro aqui. É onde a gente cria uma câmera, onde a gente foca em algum objeto e o restante da nossa cena, o restante dos objetos, vai ficar desfocado. Esse é um efeito de câmera que a gente utiliza muito nesse mercado. Eu posso dizer para você, principalmente câmeras de detalhe, tá? Principalmente câmeras de detalhe, fica outra coisa. É surreal a qualidade que esse desfoque entrega pra gente e a diferença que ela traz de uma cena sem o Depth of Field e com o Depth of Field, tá? O Depth of Field a gente também tem aqui, ó. Olha só que interessante, eu tenho aqui 4 imagens, a mesma fotografia, mas eu tenho 4 imagens tiradas aqui com o efeito Depth of Field. Olha aqui, essa última fotografia, a gente tem uma cena mais limpa. Eu consigo perceber aqui tanto a nitidez dessas primeiras folhas que tem em primeiro plano, quanto o fundo também. Só que agora essa do lado esquerdo, olha só como que eu já consigo perceber o borrão criado em segundo plano, que é as árvores do fundo. Mesma coisa aqui em cima, ó. A gente consegue nitidamente perceber aqui essas folhas em primeiro plano, só que lá no fundo já está tudo borrado. E aqui ainda mais borrado. Então esse aqui é o efeito de Depth of Field, onde a gente consegue trazer aí esse desfoque para a nossa cena, tá? E como é que a gente cria isso então dentro do Max? Como é que a gente vai criar uma câmera com Depth of Field? Como é que a gente vai criar uma câmera? Vou mostrar exatamente isso para vocês agora, tá? Eu tô com uma cena base aqui, como eu disse para vocês, é uma ceninha base aqui do nosso módulo de design de interiores. É um living de uma casa, tá? Bem bonita essa casa aqui. Eu vou criar aqui uma câmera, a gente vai fazer junto o primeiro efeito que eu quero mostrar para vocês, que é o efeito de Depth of Field, tá? Vamos lá. Para criar uma câmera é muito simples, né? Todo mundo aí, eu acredito que já saiba, mas caso não saiba, a gente vai vir aqui na vista topo, apertando a letra T. Eu vou vir em criar. Tudo que a gente vai criar dentro do Max é nessa abinha aqui, ó. É tudo aqui nessa abinha da direita, tá? Essas abinhas aqui, eu quero criar geometria, tá aqui, splines tá aqui, luz tá aqui, câmera tá aqui, tudo aqui, ó, tá? Eu vou criar aqui então câmera e a gente sempre vai utilizar uma Corona Cam, tá? Eu vou vir aqui, ó, Corona Cam. E como é que a gente vai fazer então? Olha só. Para criar uma câmera, eu sempre vou definir 2 pontos. O primeiro ponto, onde a minha câmera vai estar, e o segundo ponto é onde eu quero olhar para minha câmera. Então a minha câmera pode estar aqui onde eu tô, mas aonde que eu quero olhar? Eu quero olhar para frente, onde eu tô olhando para você exatamente nesse momento. Eu quero olhar para a lateral, eu quero olhar para trás. O primeiro ponto é onde eu quero estar com a câmera, o segundo ponto é onde eu quero olhar. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e eu vou olhar, vou pegar bem aqui do hall de entrada, ó. Eu vou criar uma câmera reta aqui, ó. Beleza. Soltei. Vocês viram que eu dei o primeiro ponto e arrastei aonde eu quero olhar. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou dar o primeiro ponto onde eu quero que esteja a minha câmera. Eu vou arrastar o segundo ponto, ó, aonde eu quero olhar. Então eu quero olhar para frente, eu quero uma câmera reta. Beleza. Soltei. Já criou a minha câmera. Vou apertar a letra C do meu teclado, ele já vai automaticamente para essa câmera, ó. Eu só vou subir ele aqui com o pan do mouse. Com essa roletinha do mouse aqui, ó. Subir. Beleza. Vou definir a proporção da minha imagem. Se eu apertar Shift F, ó, já vai aparecer essas tarjas pretas. Então eu consigo perceber aqui, ó, que eu tenho uma proporção quadrada, né? 1 por 1. É a proporção que a gente vai trabalhar aqui. Ok. Quando a gente define a proporção, a gente também pode trabalhar na lente da câmera. Se eu vir aqui em modificador, com a câmera selecionada, eu vou ter aqui os modificadores da minha câmera. E é aqui também que eu vou trabalhar nesses efeitos. É aqui que eu vou dizer para minha câmera se vai ter o efeito ou se não vai ter o efeito. Então eu vou vir aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer no focal milímetros. Eu quero aumentar essa lente aqui para a gente ter uma lente um pouco mais fechada. Então eu vou aumentar isso aqui. Ok. Vamos criar aqui uma ceninha base aqui só para a gente fazer esse teste que eu quero mostrar para vocês. Vou fazer com a lente mais fechada para você poder enxergar o efeito nitidamente aqui, tá? Ponto a anotar aí. Uma lente mais fechada, a gente consegue perceber ainda melhor esses efeitos, tá? A gente tem uma lente bem aberta, aquela lente que a gente consegue visualizar bastante o nosso ambiente. Essas lentes são necessárias para os nossos ambientes, né? Para os nossos projetos. Mas as lentes
mais fechadas vão realçar ainda mais esses efeitos. Então por isso que eu vou fazer uma lente fechada aqui. Criei aqui, beleza. Tô com a câmera criada. Eu já posso dar um render que eu já tenho uma câmera, né? Tá aqui, ó, Corona câmera 1. Se eu der um render aqui agora, vamos lá. Ele vai carregar pra mim aqui, ó. Eu tinha dado uma prévia de render. Legal. Olha só. Eu vou até mudar essa câmera pra gente poder enxergar alguma coisa mais interessante aqui. Vamos lá. Eu vou diminuir um pouco isso aqui. Com o render interativo ligado, então eu tô alterando aqui. Automaticamente ele vai alterar aqui o render interativo. Pra gente enxergar isso mais nítido. Eu acho que vai ficar mais interessante. Ó, eu vou virar essa câmera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou virar essa câmera. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos, Max, pra hoje, cara, pra hoje. Aê, show de bola. Olha lá que legal. Minha câmera tá criada, tá aqui. Tenho uma câmera bonita, uma câmera de detalhe e tudo mais. Mas vamos supor que eu queira aplicar um desfoque. E eu posso escolher aonde eu quero focar. Se eu quero focar lá no fundo, se eu quero focar aqui em primeiro plano, aonde que eu quero focar a minha câmera. Eu vou aumentar um pouquinho mais pra gente poder comparar depois, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Aí vamos esperar ele dar uma limpada aqui na cena para a gente criar essa comparação entre um e outro. Aí eu vou dizer para minha câmera, nesses parâmetros aqui dentro do modificador das câmeras, que eu quero trabalhar aqui com o Depth of Field ou com Motion Blur, que a gente vai ver também. Olha lá, vamos esperar dar uma limpada aqui. Beleza, vou salvar essa cena. Salvei, certo? Tá aí, ó. Essa é a minha cena. Agora é o seguinte, eu vou dizer para minha câmera criar esse desfoque. Aonde que eu faço isso? Olha só que interessante. Eu vou descer aqui para baixo. A gente vai ter essa aba aqui, ó, de Depth of e Motion Blur, DOF ou Motion Blur, tá aqui, ó. E aqui a gente vai ter tanto o Motion Blur, que eu disse para vocês, e também o Depth of Field. Tá aqui, bem simples. E como que a gente vai fazer para então dizer para ele focar nesse vaso? Vamos fazer aqui para ele focar nesse vaso. Eu vou ativar essas duas opções de Depth of Field. Vou selecionar aqui essa opção de objeto. E aqui em None, eu vou dar um clique aonde eu quero que ele foque. Então eu vou clicar em None, ficou azulzinho, eu vou dar um clique no vaso. Pronto, ele já selecionou aqui para mim um objeto. Beleza, só isso, Felipe, que eu faço? Não. Agora eu tenho que trabalhar na intensidade. Lembra que a gente viu ali a respeito da intensidade? Eu fechei aqui, ó. A gente tem várias intensidades, então a gente tem que dizer para ele qual é a intensidade que a gente vai utilizar. Senão não vai acontecer nada. Então aonde que eu vou dizer para ele? Eu vou subir aqui em cima, e exatamente nesse f-stop. Exatamente nesse f-stop que vem por padrão 16, que a gente vai alterar para a gente conseguir trazer o desfoque para a cena. E quanto menor, mais borrado vai ficar a minha cena. Então eu vou jogar aqui, ó, em 3 de 16, eu peguei e joguei 3. Vamos ver aqui a diferença que vai dar na nossa cena. Olha só. Tá limpando aqui ainda, tá? Mas olha como que o resultado já mudou absurdamente. Olha como que o resultado já mudou absurdamente. Eu tenho aqui um vaso lindo e maravilhoso, totalmente focado. E olha aqui no fundo, como está tudo desfocado. Olha o efeito que a gente conseguiu trazer para a nossa cena. Olha o antes. Como que eu enxergava ali as cadeiras, as garrafas, a garrafa de vinho aqui em cima, as taças, a pessoa aqui bem nítida. Tudo nítido, tá vendo? E olha agora com o efeito Motion Blur. Olha isso. Esse é um efeito que vale muito a pena vocês utilizar na cena de vocês para trazer aquele efeito, porque a gente está criando isso aqui para quê, gente? Para que a gente está criando isso aqui? Para trazer o efeito mais realista possível. E esses efeitos são utilizados por fotógrafos. Então essa é a ideia, é a gente trazer esses efeitos dentro do nosso projeto. Olha o antes e olha o depois. Tá aí, ó. Olha como que ficou muito mais interessante aqui esse nosso vaso em primeiro plano com um desfoque no fundo. Felipe, eu não quero focar nesse vaso, eu quero focar lá no fundo, eu quero que esse vaso esteja desfocado. O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui em None. Vou descer aqui embaixo, ó, deixa ele salvar. Olha só, vou descer aqui para baixo, vou clicar aqui de novo e eu vou dizer que eu quero focar lá na... Vamos ver aqui, ó, nesse vasinho aqui, vamos ver se ele vai pegar. O que vai acontecer? Ele vai trazer o foco para cá, nessa região, e o meu vaso vai desfocar. A gente alterou. Olha como que o sofá a gente já conseguiu enxergar melhor. Como que essa região aqui, ó, deixa ele limpar essa cena. Como que essa região já ficou mais nítida. E o meu vaso, olha só,
já criou todo o efeito de desfoque aqui na minha cena. Tá? Olha o antes. Vaso com foco. E olha aqui. Parece que o vaso até diminuiu, né? Olha isso. As folhas. Esse é o efeito de Depth of Field. Utilizam isso na cena de vocês, que eu tenho certeza que vão ficar ainda melhores, tá?